Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma exposição da Palavra do Senhor, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal da Igreja Presbiteriana da Coama. E hoje, pela graça de Deus, concluiremos a série de exposições no livro de Abacuque, do Temor à Fé. Acompanhamos a jornada desse profeta através de suas inquietações, questionamentos, até a convicção de fé e de alegria, que é exatamente assim que nós encerraremos a nossa exposição hoje, ok? Então, abra a palavra de Deus lá em Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 19. Abacuque 3, do versículo 16 até o versículo 19. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Vamos orar ao Senhor? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, há um famoso hino, cantado pela igreja, que é o hino 108 do nosso cenário, Novo Cântico, Sou Feliz, cuja letra é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E o cântico continua, não é? O refrão é: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem ouve geralmente esse cântico não imagina a história do contexto da composição dele. Esse lindo cântico que hoje traz tanto consolo, com a melodia tão bonita e uma letra tão linda, ele foi escrito num contexto extremamente complicado e difícil da vida do autor, do Horácio Gates Spafford. Horácio, ele teve uma vida de muitas dores, de muitos sofrimentos, né? Em 1870, por exemplo, ele teve um grande baque na vida dele, que foi um incêndio que houve em Chicago, que arruinou financeiramente a vida dele, né? Sua casa pegou fogo, ele era um grande homem de negócios e esse incêndio destruiu tudo. Então já teve um baque na vida financeira. Só que a aprovação dele não termina aí, né? Durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas dele, de Horácio Spafford, morreram em uma colisão com outro navio. E só salvou a esposa dele, a Ana, né? Que sobreviveu e acabou enviando um bilhete para ele, dizendo que ela foi salva sozinha. Pouco tempo depois, Horácio, ele passa perto do local onde suas filhas haviam morrido, né? Nesse contexto, então, ele escreve o famoso hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus, eu sempre sou. Quando nós passamos por provações dessa natureza, nós cantamos ao Senhor, nós declaramos a nossa convicção, a nossa profissão de fé de que a nossa felicidade está no Senhor. Veja, chegamos ao final deste maravilhoso sermão. O justo viverá por fé, e o justo está cantando aqui.
O justo agora olha para o sofrimento, para a angústia, para a tribulação, para o dia da angústia, e ao invés de olhar para esse momento com temor, com pesar no coração, com olhar questionador, agora ele descansa. Ele não entende tudo, ele sofre, mas ele descansa numa certeza de que sua alegria está no Senhor. Esse é o tema da nossa exposição. Na aflição, Deus é a fortaleza e a alegria do seu povo. Na aflição, Deus é a fortaleza e a alegria do seu povo. Semana passada nós vimos os fundamentos disso, né? Nós entendemos porque que Deus é a alegria e a fortaleza do seu povo, e por isso entendemos porque que nós deveríamos de fato louvar ao Senhor diante de tudo isso. Mas hoje nós veremos que diante dessa revelação maravilhosa de que Deus está conduzindo tudo, inclusive o mal, inclusive os homens maus, para o benefício de sua igreja e para a glória dele, deve nos levar a responder isso de uma maneira que o glorifique. E que maneira é essa? Então, na aflição, nós temos que responder à aflição com alegria e confiança no Senhor, ok? E aí o nosso primeiro ponto, então, dessa exposição é que nós não devemos ser indiferentes e nem ansiosos diante do sofrimento. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o profeta. Não devemos ser nem indiferentes e nem ansiosos diante do sofrimento. Veja o versículo 16. Versículo 16 diz o seguinte: ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Você é indiferente ao sofrimento? Você é daqueles que pensa assim, já que tudo está decretado, tudo está determinado, então não estou nem aí com o que aconteça. Vai ser feita a vontade do Senhor. Você pensa assim? Você já ouviu falar no estoicismo? Uma filosofia da antiguidade que entendia, tinha sua ética, na realidade, baseada na indiferença. E essa perspectiva, os filósofos estoicos, eles acabavam acreditando que existe uma força, governando o universo, um destino, guiando tudo. E que a alegria, a virtude era viver de acordo com esse desígnio e aceitar as fatalidades da vida. Isso parece bom, aparentemente. Eu tenho que aceitar a vontade do Senhor. E isso é verdade. O problema do estoicismo é que ele levava... O problema deles é que essa força que guiava o universo não era o Senhor. Ok? Era um destino cego. E a segunda coisa é que eles eram fatalistas, porque não era uma força pessoal, não era Deus guiando nisso tudo. E aí o ponto é que eles acabavam sendo bastante cínicos na forma de reagir a isso. Eles diziam que eles entendiam que não poderia responder às adversidades com angústia, com tristeza. A questão era ignorar. Já que tudo vai acontecer, para que sofrer? Já que tudo vai ocorrer, para que lamentar? Nessa perspectiva, então, nós não haveria nenhum lugar para o lamento diante da adversidade. Você não é estoico, é óbvio. Mas será que você não tem pensado assim? Diante da adversidade, você acaba querendo ter um espírito estoico? Uma outra forma de reagir às aflições é de maneira ansiosa, e a ansiedade galgou o patamar de enfermidade, sendo que biblicamente a ansiedade ela é um pecado, é falta de contentamento e de confiança no Senhor. E aí, diante dessa revelação, nós aprendemos que nós não devemos nem responder ao sofrimento e angústia com indiferença e nem com ansiedade, tá bom? Que grande perigo, irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor de maneira indiferente. Não é isso que o profeta faz. Perceba, ele se aproxima do Senhor trêmulo,
comovido. Ele olha para a revelação, pelo que ele sabe da parte do Senhor, e ele treme, e ele sente as suas entranhas se comoverem, a podridão entrar nos seus ossos, os joelhos vacilarem. E a sua conclusão é que em silêncio ele deve esperar o dia da angústia, que também virá sobre o povo que acomete o povo de Deus. Ele entendeu que deveria descansar no Senhor, ok? Mas ele entendeu isso de uma maneira interessante. Ele entendeu isso de uma maneira temente. Ele entendeu isso de uma maneira que tem compaixão com aqueles que sofrem. Irmãos, que grande perigo nós corremos quando nos aproximamos do Senhor sem temor, ou de maneira irreverente. Quão diferente de nós é o profeta Abacuque. Mas nesse contexto particular, vemos o profeta mostrando como a revelação de Deus, especialmente a disciplina que vem do Senhor, como ela abala o seu próprio corpo. Como as suas entranhas se comovem diante da voz do Senhor, como a sua voz treme, como seus ossos ficam como que apodrecidos, como os joelhos vacilam. Tudo isso deixa estagnado diante da angústia. Esse homem é tocado pelo terror que iria lhe acometer e iria acometer o povo. E ele não é indiferente diante desse cenário. Ele não é alguém que não sente nenhum pesar, que está tranquilo. Ele é alguém que teme. Ele é alguém que teme ao Senhor e ele é alguém que se compadece dos seus. Palmer Robertson diz que quanto mais piedosa é a pessoa, maior é o temor que ela sente pelo Senhor. Como nós precisamos desse equilíbrio. Como diante do sofrimento, das adversidades, nós precisamos aprender a agir. Você já deve ter lido em Mateus 6, versículo 25, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Você deve ter lido também em Mateus 6, 34, que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios males. Todos esses textos nos lembram da necessidade de mantermos um espírito em paz, tranquilo, sem ansiedade. Em Filipenses 4, versículo 5 em diante, nos lembra: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. O oposto de estar ansioso é ter a paz de Deus que excede o nosso entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo. A Escritura é clara: diante da adversidade não responderemos com ansiedade. Você não deve ficar sem dormir. Você não deve comer compulsivamente ou não comer nada e passar fome diante da adversidade. Você deve descansar no Senhor. A ansiedade é prejudicial, é falta de contentamento com Deus. Mas ao mesmo tempo o Senhor não chama você a olhar para a adversidade e dizer: ah, tudo bem, então eu vou suportar isso aqui sem sentir nada. Primeiro, porque seria hipocrisia. Você tem um coração, você tem afeições, você sente. E nem Deus requer que você não sinta. Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele reconheceu que seríamos afligidos, perseguidos, que sofreríamos. A questão não é não sentir. A questão é como sentir adequadamente. Aqui Abacuque olha para tudo e ele se comove, ele sente seus ossos apodrecidos. Em Romanos 12, versículo 4, nós somos ensinados a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. E um caso interessante também é do profeta Daniel. Se você puder ir lá no profeta Daniel, perceba como é que ele reage também diante da disciplina que viria sobre o povo de Deus, diante das revelações bombásticas que Deus havia lhe dado. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, nós lemos: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel,
pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Não, ele não está ansioso, nem fazendo greve de fome. Ele está jejuando, a sua alma está aflita. Ele olha para o juízo vindouro e sim, ele se angustia. No versículo 7 nós lemos: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terras. É a mesma coisa que acontece aqui com Abacuque. Ele diz: ouvi e minhas entranhas se comoveram. Aí no versículo 10 nós lemos: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar ele comigo esta palavra. Eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então perceba, qual é aqui a distinção entre uma ansiedade, um sofrimento pecaminoso e uma aflição santa? O sofrimento pecaminoso, ele se atém a questões geralmente idólatras. A falta de contentamento com o Senhor distancia você do Senhor. A santa aflição lhe aproxima de Deus. Você quer se aproximar dele, você quer orar a ele, você vai jejuar diante dele, você sabe que é ele que pode atender a sua causa, é diante dele que você leva as suas petições. Isso se encaixa com Filipenses, como nós vimos capítulo 4. É diante do Senhor que nós devemos levar as nossas petições e não andar ansioso por coisa alguma. Nós não devemos ser indiferentes, queridos. Nem Cristo foi indiferente. Você lembra ele chorando no sepultamento diante da morte de Lázaro? Você lembra dele chorando lá em Lucas 19, versículo 41 a 44, ao contemplar a destruição de Jerusalém, a disciplina do Senhor sobre Jerusalém? Veja Cristo como um perfeito profeta. Ele também chora. Isaías chorou ao contemplar a disciplina do Senhor. Jeremias é o profeta chorão. Daniel chora. Abacuque se comove. Veja, não é com indiferença, ou como os estoicos pensavam, com ataraxia, com essa indiferença que me leva a aceitar uma força cega guiando tudo e eu determino dentro de mim que não serei afetado por nada. Isso é impossível. Isso não passa de hipocrisia. Também você deve se lembrar de Cristo, lá no Getsêmani. Ele chora e ele sua sangue. Ele sofre. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está reclamando da obra do Senhor? Não. Ele é o Deus homem. Ele foi tentado em todas as coisas, embora ele não tenha pecado. Mas isso nos ensina que passamos pelas crises não sem sentir, mas sentindo-as adequadamente, levando a nossa causa ao Senhor. Nós choramos diante do Senhor. A Escritura reconhece tanto que nós devemos chorar diante de tais situações, que há uma promessa para consolar aqueles que choram diante do Senhor. Ok? Então veja, não devemos ser nem indiferentes e nem ansiosos. É isso que aprendemos aqui com o profeta Abacuque. Ele sentiu, mesmo crendo no Senhor, ele sentiu o baque do que viria, mas ele apresenta a sua causa diante do Senhor. Aqui está a diferença. Na ansiedade você não tem que se isolar no seu quarto. Na ansiedade você não tem que roer suas unhas. Na ansiedade você tem que orar ao Senhor. Você tem que comparecer diante dele. No momento da aflição, não se entregue à ansiedade, se entregue ao Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos daqui de Abacuque está no versículo 17.
que nós devemos aceitar a disciplina do Senhor. Não que tenhamos o poder de não aceitar, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos reconhecê-la. É melhor para nós. Não aceitá-la não vai evitá-la. Pelo contrário, vai nos deixar amargurados fazer isso. Precisamos entender, compreender que o dia mau, ele vem dentro da providência de Deus e devemos descansar nisso. Versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Veja, o versículo 17, embora comece com a expressão ainda que, e tanto no original quanto no português traga a ideia de algo que é hipotético. O que o texto está mostrando não é que é algo hipotético. O que o texto está mostrando é que isso de fato vai acontecer. Mas ainda que isso aconteça, o profeta tomou uma decisão. Mas aqui no versículo 17, vemos o profeta então agora reconhecendo tranquilamente: essas coisas ocorrerão. Agora encontramos o profeta que tanto questionou os caminhos do Senhor, aceitando o juízo iminente. A linguagem do texto lembra o compromisso pactual de Deus com seu povo. Se vocês lerem o capítulo 28 de Deuteronômio e o capítulo 29 de Deuteronômio, você perceberá que Deus dá ao povo de Israel algumas bênçãos pactuais para seguir o povo, se o povo obedecesse, e algumas imprecações, algumas penalidades, se o povo desobedecesse. E no capítulo 29, nós vemos algumas dessas penalidades, ou melhor, e o capítulo 28, do versículo 15 em diante, nós vemos algumas dessas penalidades. Então abra lá Abacuque 28. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou pontuar alguns versículos que nos é importante aqui, que nos são importantes aqui. Então Deuteronômio 28:15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti. Né? Maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Perceba, a maldição do Senhor seria também sobre a terra, seria também sobre o que a terra produzia. Aí o versículo 20 deixa claro que o Senhor mandará maldição e confusão e ameaça para tudo enquanto o povo empreendesse. No versículo 21, o Senhor promete pestilência, nós já vimos isso na semana passada, febre. No versículo 24, o Senhor promete agora que a chuva iria cessar. No versículo 38, nós lemos ainda que lançarás muita semente no campo, porém colherás poucos, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme as devorarás. Em todos os limites terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos, porém não ficarão contigo, porque serão levados para cativeiro. Versículo 42, todo o arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto consumirá. Né? Versículo 42, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo servirás aos teus inimigos. O versículo 49 lemos: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, e é o que acontece aqui em Abacuque, os caldeus vindo sobre o povo, da extremidade da terra virá, com voo impetuoso da águia, essa linguagem é usada em Abacuque, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho e nem se apiedará do moço. Ela comerá os teus animais, o fruto da tua terra, até que seja destruída, e não te deixará cereal, mosto e nem azeite, nem as crias das tuas vacas, e todas as tuas ovelhas, até que haja consumido. Por que o Senhor está prometendo tudo isso?
No versículo 15 está a resposta. Se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje eu te ordeno. Essa é a razão do juízo do Senhor sobre o seu povo. É por isso que o Senhor está prometendo isso. Ok? É porque o povo iria quebrar a sua lei, não iria dar ouvidos aos seus mandamentos. Então o Senhor disse que iria minar, iria acabar com o vinho, com a oliveira, com os produtos da terra, com as vacas e com as ovelhas. E aqui olha o que nós encontramos. Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O que Abacuque está profetizando aqui? O que ele está declarando, melhor dizendo? Que o juízo do Senhor é justo sobre o seu povo. Que a lei de Deus foi quebrada, que o pacto foi quebrado. E aí a disciplina é que os produtos mais excelentes da terra, eles são tirados do povo. O grão dos campos, as ovelhas e o gado compreendem a necessidade, como Palmer Robertson vai dizer, de pão, leite e carne. A ausência desses itens significa que não haveria bolo de figo, não haveria vinho, não haveria óleo da unção para a jovem queimada do sol, não haveria cereais, vegetais, leite, carne de carneiro, lã, nenhuma dessas necessidades ou prazeres estariam disponíveis, tanto ao profeta quanto ao seu povo. Mas veja, diante disso tudo, Abacuque agora está em paz. Ele entende a justiça de Deus. O justo viverá por fé. Ok? Agora Abacuque reconhece que perderá de fato esses luxos, esses bens e aquelas coisas que são tão necessárias para a vida. Como disse ainda Palmer Robertson, toda a ordem existente no presente mundo passará, mas a graça de Deus para o seu povo durará para sempre. Queridos, o Senhor Jesus Cristo também, por ocasião de sua humilhação, recebeu as imprecações da lei no nosso lugar. Ele também foi abandonado. Ele também foi punido por um povo de língua estranha. Ele, sendo judeu, morreu nas mãos do Império Romano, pelas mãos também dos seus conterrâneos. Ele não tinha casa. Seus amigos o abandonaram. As maldições da lei estavam tão fortes sobre ele, que ele não apenas estava solitário, exposto, como a Escritura vai dizer, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele estava lá. Mas também nos diz que lhe faltou até a água para beber, porque na sua sede lhe deram fel. Ele disse, tenho sede. Ele esteve pobre, só, nu, sem nada, exposto às suas vergonhas no Monte da Caveira. E por quê, queridos? Para que eu e você não fôssemos expostos lá. Para que eu e você não fôssemos abominados e amaldiçoados para todo sempre. Essas imprecações da lei deveriam cair sobre nós porque eu e você quebramos o pacto. Mas ele que não quebrou o pacto sofreu no nosso lugar. Ah, que bom e doce Salvador nós temos. O seu coração não exulta de afeições por ele? Você não se deleita nele? Que bendito Salvador. Mas por fim, irmãos, aprendemos ainda aqui nessa porção final de Abacuque que nós devemos nos alegrar e confiar no Senhor em tudo. Veja o versículo 18 e 19. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Me faz andar altaneiramente. Talvez a principal lição que Abacuque deveria aprender é que Yahvé é suficiente. E ele aprende aqui. Mesmo que falte tudo, é o que Abacuque está dizendo no versículo 17. Mesmo que falte tudo isso, tudo que é básico para a vida, no versículo 18 ele diz, todavia eu me alegro no Senhor.
Somente quando nós perdemos tudo é que nós podemos ver claramente como apenas o Senhor nos é essencial. Nós aprendemos isso lá com Jó, né? Você lembra que Jó declara: nu nasci? Está lembrado do livro de Jó? No livro de Jó nós aprendemos como a ficar contente no Senhor é mais importante do que tudo. Porque quando tudo nos for tirado, nós ainda assim teremos um coração extremamente grato. Jó diz lá no capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa convicção que nós temos que ter. Viemos sem nada, e o nosso corpo não levará nada. Até esse corpo de miséria ficará aqui aguardando a redenção. Nosso espírito voltará ao Senhor, para que entendamos que nada levamos daqui. Então apenas o Senhor, e tão somente o Senhor, nos é suficiente. Essa foi a convicção também de Asaf no Salmo 73. Asaf no Salmo 73 contemplou a prosperidade dos ímpios e ficou tentado. Embora ele declare no versículo 1 do Salmo 73, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ele fala que quanto a ele, no versículo 2, quase se revalaram os pés, pois ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, ao ver que para eles não havia preocupações, seus corpos eram sadios e nédios, pareciam que eles não eram afligidos por nada, até que Asaf, ele se deparou com a casa do Senhor. Até que finalmente ele entendeu que Deus colocava eles em condições escorregadias, como o próprio Asaf ele vai afirmar aqui no Salmo 73. Ele diz no versículo 16 e 17: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ao chegar na casa do Senhor, foi que Asaf então entendeu tudo. E ele diz que como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E aí ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. E aí ele dá então uma grande declaração de fé, como o Abacuque está fazendo aqui. Asaf diz: todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E no versículo 28 ele ainda diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quem mais eu tenho no céu? Abacuque e Asaf entenderam que a felicidade, a tranquilidade da alma deles não deveria estar em nenhuma força humana. A esperança deles não era a sua pátria, não era a prosperidade econômica do seu povo, não era nem sequer os privilégios externos do pacto, que são muito, muito bons, mas eles não dão tranquilidade e conforto para a alma. Apenas o Senhor pode verdadeiramente alegrar e satisfazer a nossa alma. E aí diante disso então Abacuque declara algumas verdades no versículo 18 ao 19. Ele declara que a sua alegria está no Senhor. A Escritura nos ordena a nos alegrarmos no Senhor sempre. E é interessante porque Filipenses 4:4, Filipenses 4:6, melhor dizendo, vai mostrar que o que nos rouba alegria muitas vezes é a ansiedade. Pois lá Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E aí depois manda-nos ser moderados e não sermos ansiosos. A falta de moderação e a ansiedade nos tira a alegria.
Alegrai-vos no Senhor. E é isso que Abacuque faz agora. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu me regozijo no Senhor. Ele é fonte de alegria, queridos. O Senhor é a fonte de bem-aventurança e alegria. Vimos isso aqui ao estudar semana passada, bem-aventurados que choram. O nosso conforto e consolo está no Senhor. A verdadeira felicidade é estar debaixo da bênção do Senhor, usufruindo dos seus privilégios, ser encontrado em Cristo Jesus, ser tratados como filhos de Deus. A ordem do Senhor não é para buscarmos felicidade, mas é para nos alegrarmos no Senhor. Então esse é um ponto. Outra declaração de Abacuque: Yahvé é o Deus da sua salvação. Agora Abacuque está muito mais preocupado com o bem-estar de sua alma do que o bem-estar de sua civilização apenas. Mesmo que tudo se acabe, o importante é ele ser salvo, ele estar com o Senhor. O justo viverá por fé. Abacuque também fala que o Senhor é sua fortaleza, isto é, a sua força. Não são os exércitos, não é Israel, não é Judá que é a sua força. Não é nenhuma força humana. Lá em Jeremias 17, versículo 5, aprendemos que bendito o homem que confia no Senhor. Versículo 4 a 5. Mas também diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço escudo. Então é no Senhor que deve estar a nossa fortaleza e a nossa força. Também Abacuque deixa claro aqui a sua convicção de que Deus é a sua fortaleza e faz com que os seus pés sejam como os da corça, andando altaneiramente, levemente. O que Abacuque está dizendo é: essa destruição não me fará mal. Palmer Robertson explica essa parte ao dizer: como uma corça ele subirá como um andar altaneiro até o topo das montanhas. O profeta ecoa as palavras do Salmo de triunfo de Davi, quando o Senhor o livrou de seus inimigos. Salmo 18:33 diz: Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou em minhas alturas. Quando andar seguro, incansável, cheio de energia, o povo do Senhor pode esperar subir às alturas da vitória, a despeito de seus muitos reveses. As alturas da terra, as alegrias de conquista e domínio, deverão ser a possessão final do povo de Deus. Como um porta-voz do povo de Deus nesse cântico para ser celebrado ao longo das eras futuras, o profeta demonstra a magnificência de uma fé vitoriosa. Mesmo o revés mais horrendo não pode romper a confiança na vitória final. É assim que Abacuque está, por isso ele se alegra e confia no Senhor, pois o Senhor não abandona os seus, nenhum se perderá dos seus, o justo viverá pela fé. Abacuque está convicto disso. Ele não teme mais. Porque ainda que ele morra e tudo se acabe, ele está preservado. Por fim, ele deixa claro que esse cântico é para ser cantado. Já vimos isso semana passada. Aqui está a declaração de Abacuque, em que ele deseja que o povo de Deus também descanse. Que o Espírito Santo deseja que nós descansemos, pois Abacuque fala por inspiração. É isso que Deus requer de mim e de você, meu querido irmão e minha querida irmã. Não devemos ser indiferentes diante do sofrimento. Essa é uma verdade. Devemos aceitar a disciplina do Senhor e devemos nos alegrar e confiar no Senhor em tudo. Você tem se alegrado no Senhor? Cristo afirmou que passaremos por aflição, mas Ele venceu o mundo e Ele nos dá a fé que também vence o mundo. Então podemos ter bom ânimo, podemos ter a paz que excede todo entendimento. Essa paz excede todo entendimento porque é uma paz e uma alegria que está presente em nós mesmo quando estamos aflitos, tristes e chorando. O mundo não pode compreender isso, ok? A nossa vida é repleta de paradoxos. Um desses paradoxos ou paralelos de nossa vida é que nós vivemos sempre alegres, mas também sempre chorando. Temos tudo para chorar. O pecado, as aflições, as mazelas dessa vida, os efeitos da queda, o caos, as necessidades. Mas temos ainda mais razão para nos alegrarmos.
somos do Senhor, Ele é o nosso Senhor, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, fomos salvos em Cristo, fomos eleitos em Cristo Jesus. Herdamos todas as bênçãos necessárias para a nossa salvação e preservação. A Trindade Santíssima está envolvida com a nossa salvação. Então, queridos, não temos razão para murmurarmos. Murmuração é diferente do choro bíblico e da aflição bíblica. Murmuração anda junto com a ansiedade. Mas a verdadeira alegria que chora, que sente, ela descansa no Senhor. Você consegue compreender isso? Também nos é dito que o Senhor é a nossa força. É o que Abacuque diz, o Senhor é minha fortaleza, não é verdade? O Senhor também é nossa força e fortaleza. Ele diz que o poder que levantou Cristo dentre os mortos, que o fez assentar nas regiões celestiais e colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés, esse mesmo poder opera na igreja. E esse mesmo poder opera em nós individualmente. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Você compreende, meu irmão? A Ele seja a glória. O seu poder opera em nós. O Senhor é nossa força. É nele que devemos descansar. Nós nos sofremos muito, irmãos, porque nós ignoramos isso. Nós queremos ainda viver por nossas forças. E nós somos débeis e fracos. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer nossa fraqueza. É por isso que Deus nos manda provações, para que percebamos. Paulo orou ao Senhor para que o tirasse o espinho da carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quais são as outras aplicações finais que podemos tirar disso tudo? Precisamos aprender a interpretar a providência de Deus de maneira adequada. Saber que Deus está cuidando de nós. E aí nós temos que reagir diante disso com algumas convicções. Primeiro, não é olhar a situação toda e ficar apático, indiferente. Vivemos um momento complicado, queridos. Essa pandemia terrível. Pessoas ao nosso redor estão morrendo. Outras estão doentes. Algumas em estados bem cruéis de doença mesmo, no estado bem cruel da doença. Vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise política. Não seja apático, não finja que está tudo bem. Mas também não fique ansioso, não fique com medo, o que vai ser do Brasil, o que vai acontecer. Aproxime-se do Senhor. É hora de plantearmos diante dele, de jejuarmos diante dele, de orarmos a ele. Reaja à crise na saúde, na economia e na política dessa maneira. Podemos nos alegrar nesse cenário? Podemos, porque Deus é nossa alegria e Ele é nossa fortaleza. Enquanto o nosso corpo sofre, enquanto sentimos na pele e na alma os efeitos de todas essas aflições, há uma paz que excede todo entendimento. Deus, o seu governo e a sua soberania constituem o firme fundamento e a âncora de nossa alma, de maneira tal que não podemos ser removidos jamais dele. Ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. E por que não estamos alegres? Talvez porque não estamos confiando nele. Você tem confiado nele? Achegue-se a eles, queridos, por meio de Cristo Jesus. Aproveite também esse sofrimento para encontrar a paz e o consolo em Cristo. Ele sofreu as imprecações da lei, como nós vimos aqui. Ele sentiu também o baque desse mundo caído na sua própria pele, embora não tenha pecado. Isso significa o quê, meus queridos irmãos? Que ele pode, e é assim que Hebreus 4 vai nos mostrar, no versículo 14 em diante. Ele pode nos socorrer, pois ele foi provado em todas as coisas,
no momento de sofrimento, precisamos encontrar paz e consolo em Cristo Jesus. Mas somente Cristo é suficiente para nós. Essa é outra verdade. Tudo isso está acontecendo conosco e com o nosso país para que entendamos que nós não temos nenhum outro Messias sem ser o nosso Redentor. Para que entendamos que nós não temos nenhum outro juiz que seja justo. Espero que com Messias e juiz vocês tenham captado as referências. Nós não temos nenhum Messias e nenhum juiz que seja tão justo, perfeito, impecável quanto o Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. Não vamos tornar juízes da terra nossos ídolos. Não vamos transformar os mitos e messias da terra em nossos ídolos. O Senhor Jesus não é um ídolo, ele é o nosso Deus. E é nele que a nossa alma deve estar ancorada. Ele nos é suficiente. Nós precisamos mostrar ao mundo que é nele, absolutamente nele, o Senhor Jesus Cristo, que está o descanso da nossa alma. E se o sofrimento vier? E se as aflições vierem? E se tudo isso for extremamente cruel conosco? Nos lembremos lá de Horácio na introdução. E que possamos cantar juntamente com ele nisso tudo. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, me fazes tu saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos orar, queridos. Gracioso e bondoso Deus, aplica, ó Pai, a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, terminem as vossas devocionais, os vossos cultos domésticos, ok? E lembre-se dos pedidos que estão lá no nosso grupo. Vamos orar pelos nossos irmãos, pedidos de alegria, pedidos também de aflição. Vamos nos alegrar com os que se alegram e vamos chorar com os que choram, ok? Até terça-feira, com a nossa série de estudos no Sermão do Monte, nas Beatitudes. Então, acompanhe as atividades da nossa igreja, as devocionais e também o Catequizando. Não se esqueça de assistir. O mais novo episódio já está disponível. Deus abençoe a todos. Amém.